Olá, meu irmão e minha irmã. Aceite a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é quem fala com todos vocês, teu irmão em Cristo, Giovanni Rocha. Você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, tem o botão inscreva-se bem aqui embaixo, aperte ele, assim você vai nos ajudar muito aqui no meu canal. Também não esqueça de apertar o sininho das notificações, para quando eu colocar meus novos vídeos, o YouTube possa te notificar. Também dê o seu like, aquela força vai nos ajudar muito. E a mensagem que eu quero trazer aqui hoje: é pecado morar junto antes do casamento? Aqui nós vamos ver com base dentro em versículo bíblico da palavra de Deus. Sim, é pecado morar junto antes do casamento. A Bíblia fala que o relacionamento sexual foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Se um casal quer fazer sexo, deve se casar. E aqui nós vamos provar dentro da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 9. Mas não pode se conter, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Aqui está a palavra de Deus nos orientando, nos dando, instruindo sobre essa forma que nós temos que sabemos que é pecado ter relacionamento antes do casamento. É a Bíblia Sagrada que nos diz. A Bíblia fala, querido e amados irmãos, que o casamento ele foi instituído por Deus para criar relacionamentos fortes, duradouros. Deus ele criou o casamento para ser uma aliança para a vida toda entre o homem e a mulher. O relacionamento é especial, seguro, íntimo. A relação sexual é uma coisa muito poderosa, dentre um relacionamento ali estável, compromisso de muito bom. Mas fora desses, queridos e amados irmãos, pode causar muitos problemas. Se nós examinarmos na Bíblia, no livro de Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18, olha o que a Bíblia diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas que se a prostitui, peca contra o seu corpo. E olha aí, meus irmãos, o que a Bíblia diz: que tudo aquilo que o homem faz e comete a prostituição fora do seu corpo, ele comete o pecado diante de Deus. Então é pecado sim. Sabemos que isso aí tira a presença de Deus quando caímos nessas situações. Para que isso não venha acontecer, nós vamos entender a palavra de Deus, que é melhor casar primeiro, porque nós sabemos que se caímos nesse pecado, nós entramos em contradição com Deus. Mas sim, se caímos, pedimos perdão a Ele, porque Ele é misericordioso para nos perdoar, mas sabendo que é pecado sim. E aqui eu quero deixar uma mensagem. A Bíblia fala, querido e amados irmãos, o casamento é um compromisso quando nós adquirimos com Deus, quando ali colocamos ali Deus na direção de tudo. Muitas das vezes, nem todo casamento ele dá certo. É muito importante, querido e amados irmãos, reconhecer bem a pessoa com que você vai casar, desenvolvendo uma boa amizade. Mas quero deixar bem claro que morar junto antes do casamento não ajuda a relação sexual. Pode confundir o casal ou dificultar uma tomada de decisão acertada. Não ajuda a reconhecer melhor a pessoa você fazendo sexo antes do casamento. Sim, vai trazer vários problemas e você estará entrando em contradição com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, querido e amados irmãos, ela fala tremendamente para nós que quando nós conhecemos a palavra e andamos na palavra de Deus, nós sabemos que o que é o caminho, o que é verdade, o que vai fazer que nós se aproxima do Senhor. E muitas das vezes, aquele casamento ele não dá certo, porque nós não oramos ao Senhor,
nós não pedimos direção a Deus. Senhor, esse casamento é da tua vontade. Senhor, o Senhor aprova. Então nós temos que pedir a aprovação de Deus, a direção de Deus, para que tudo venha correr de maneira correta e ali abençoada por Deus. E muitas das vezes as pessoas pensam que ter relacionamento antes do casamento vai ajudar, vou conhecer a pessoa. Não vai, ao contrário. Isso aí dificulta, traz vários sérios problemas. E muitas das vezes traz confusão e não ajuda. E aqui a Bíblia fala para nós, no livro de Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 18, fugir da prostituição. A Bíblia está falando para nós fugir, porque é um pecado que contamina a nossa vida espiritual com Deus. Ele fazendo nós ficar longe, porque o Espírito Santo ele não habita onde há sujeira. E aqui eu quero deixar bem claro, querido e amados irmãos, é a Bíblia que está falando para nós. E a Bíblia fala também, amados irmãos, o casamento civil é uma cerimônia, como o tempo, todos os casamentos válidos tinham algum tipo de reconhecimento pela sociedade. Por exemplo, quando Jesus se encontrou em Samaritana, junto com o poço, reconheceu que ele estava morando junto com um homem, mas a sua união não era um casamento. Então, queridos e amados irmãos, nós lemos em João 4, 17 a 18. Então, aí nós vale reconhecer. A Bíblia fala também que mesmo Adão e Eva, que não tinham outras pessoas para testemunhar se tiveram a bênção de Deus, para se unirem. Mas a bênção de Deus é um reconhecimento social, em um casamento válido. Não muito importantes, mas a Bíblia, se você mora junto com alguém, quer se casar, peça perdão a Deus, procure a casar quanto antes. O casamento não tem que ser uma cerimônia muito luxuosa, cara, é importante fazer um compromisso público, mas sim reconhecendo o casamento legítimo. Se casar, testemunho, o casal está comprometido que é agradar a Deus. Ele está comprometendo a aproximar do Senhor, a andar na palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, andando na palavra de Deus. E assim que nós conhecemos a Bíblia Sagrada. Se nós entramos em detalhes, são vários versículos que ele fala dentro da Bíblia, que é pecado sim, ter relacionamento antes do casamento. Então, querido e amados irmãos, esse foi o Momento com Fé, essa mensagem que eu quero deixar aqui